DeFi é uma tese que pode voltar ao radar do mercado e pode fazer as criptos desse setor se destacarem ao longo desses próximos meses, porque tem alguns catalisadores, algumas coisas específicas que estão mostrando um reaquecimento da tese e trazendo atenção, trazendo um certo hype para o ecossistema de DeFi como um todo. E pode fazer com que essas criptos surpreendam depois de muito tempo que DeFi está fora do radar e um pouco esquecido no mercado cripto. Então nosso foco hoje vai ser discutir um pouco sobre esse reaquecimento, essa renascença da tese DeFi e as principais criptos, as criptos que podem se destacar dentro desse setor, para que no final do dia você consiga tirar a melhor decisão possível da sua carteira e investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então, enquanto roda a vinheta, lembra de conferir se você não está inscrito aqui. Pessoal, antes de começar o vídeo, lembrando que se você tem qualquer dúvida em relação à sua carteira cripto, como é que estão seus investimentos no mercado cripto, o que fazer nesse momento de mercado, nesse momento do ciclo, primeiro link tá na descrição, você cai no meu WhatsApp para a gente conversar gratuitamente. Você preenche um formulário rapidinho, coloca ali como é que tá a sua carteira, suas principais dúvidas, cai no meu WhatsApp em até uma semana ali eu te retorno, sou eu mesmo que te respondo, tá? Não coloco nenhum robô, não coloco nenhuma inteligência artificial para falar com você, não, você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo. Mas bora lá, senhores, falar sobre a tese de DeFi, sobre esse momento bem interessante da tese que eu estou observando, tá? Eu queria trazer um gráfico legal para vocês, um gráfico que mostra um pouco do ciclo de vida dos setores, as tecnologias dentro do mercado cripto. A gente tem, logo no começo, aquele ciclo de inovação, quando tudo é muito novidade, depois você tem aquele pico, né, da euforia, depois você tem aquele momento em que acontece com todo o setor, que o setor passa da euforia e entra num momento de desilusão em que não se sabe se aquele setor vai dar certo, não vai dar certo, se aquele setor vai morrer, em que tem muito lixo e que os ganhadores ainda estão sendo decididos e que você não sabe como é que vai ser o futuro do setor, e depois a fumaça, a poeira abaixa, você entende quem são os líderes do setor e eles entram ali naquela faixa que está escrito Winners Emerging. Os ganhadores emergirão, os ganhadores, os vencedores, as principais criptos de cada setor estarão ali entrando em um platô, mas um momento de crescimento constante, em que não vai ter mais euforia, não vai ter mais queda, vai estar ali os ganhadores num crescimento constante e de uma certa forma bem consolidados para a posteridade dentro do mercado. E ali entra DeFi. A gente já tem no platô da produtividade o Bitcoin já emergiu, já se consolidou, depois a gente tem as blockchains, né, hoje principalmente Ethereum e Solana, e DeFi ali também dentro dessa fase em que não é mais uma novidade. DeFi não é mais novo para ninguém, gente. DeFi nasceu em 2020. O hype de DeFi aconteceu durante o DeFi Summer 2020. Agora já é uma época que DeFi não é mais sexy. Você olha lá e fala, cripto de DeFi, não, me dá uma tese nova, me dá um negócio diferente. Então justamente por isso, o mercado por muito tempo olhou para coisa diferente, olhou para coisa nova e deixou DeFi um pouquinho escanteado. Porém, a gente está vendo dois movimentos interessantes acontecer de um ano para cá. A gente está vendo principalmente um gatilho novo para o DeFi antigo. Aquele DeFi consolidado que estava parado há muito tempo, que não crescia, a gente está vendo um gatilho novo, que eu vou explicar qual que é. E a gente está vendo muita inovação no ecossistema DeFi. Finalmente, depois de muito tempo, rolou toda aquela bagunça de DeFi Summer, muita coisa morreu, os projetos mais líderes consolidados apareceram e de 1 ano, 2 anos para cá, muita inovação, muitas novas criptos de DeFi, isso atrai atenção para a tese. Novos produtos, novas tecnologias, isso faz com que o mercado todo olhe e fale, caraca, DeFi ficou sexy de novo? Isso acaba causando uma chamada de atenção, uma renascença no setor. Olha que interessante, quando a gente pega o Mindshare, a atenção, né, um indicativo de atenção no mercado cripto, onde que está a atenção em termos de setores hoje? Inteligência artificial e DeFi em segundo lugar. Cara, isso não acontecia há muito tempo. Olha aqui o gráfico que mostra a atenção que o setor DeFi está recebendo. Caiu ali de menos de 5%, subiu, né, de menos de 5% no ano passado para mais de 20%, quase 25% agora. Então, o mercado todo voltou a olhar, voltou a falar de DeFi. Por que isso? Bom, vamos falar sobre os dois principais motivos. O primeiro motivo é o DeFi antigo voltando a ser sexy e apresentando catalisadores novos. O que é isso?
Reaquecimento das métricas. Reaquecimento das métricas e fazendo com que DeFi voltasse a ter ali, em termos de capital travado, de volume, de capital depositado, um valor, métricas próximas do que foi o topo do ciclo passado. Olha que bizarro, né? DeFi nunca voltou a ser o que foi no topo do ciclo passado, em termos de tamanho, em termos de usabilidade. Isso é muito bizarro. E usabilidade real dentro de DeFi está crescendo. Quando a gente vê empréstimos ativos em projetos de DeFi, em protocolo de DeFi, essa métrica sim já bateu a máxima histórica. Então, em termos de empréstimos, operações financeiras sendo feitas em DeFi, o mercado já está maior do que estava no ciclo passado. Isso é interessante, porque mostra que é um capital que está girando, que não é um capital morto, que está lá só depositado morto. Mas o principal mesmo, que foi esse gatilho para esse crescimento da atenção em torno de DeFi, foi a melhoria, está sendo na verdade, né, a melhoria regulatória que está trazendo uma visibilidade de uma institucionalização, uma regulação, uma tokenização muito grande para o mercado cripto. A gente teve nas últimas semanas aprovadas a Lei Clarity e a Lei Genius. Lei Genius focada em estabelecer regras regulatórias para stablecoins e a Lei Clarity para estabelecer um framework, um livro de regras ali mais bem definido para cripto como um todo. E essas mudanças regulatórias tendem a permitir e incentivar empresas a desenvolverem produtos dentro do mercado cripto, dentro de blockchain, dentro de DeFi, e as próprias criptos de DeFi terem mais clareza regulatória e menos risco. Olha que legal, um trecho que eu retirei aqui de uma carta, de uma análise feita pela A16Z, que é um dos maiores fundos de investimento de cripto do mundo. Ele fala aqui sobre a Lei Clarity, né, e os seus impactos para empresas, para a indústria e para o setor de DeFi. Basicamente aqui ele deixa claro que a Lei Clarity ela separa muito bem o que é DeFi e o que são exchanges, o que são corretoras, tá? Então DeFi não segue as mesmas regras, a mesma regulação que corretoras, por exemplo, e estabelece padrões específicos para DeFi. Lembra toda aquela história de DeFi não pode distribuir dividendo, não sei o que. Calma, agora DeFi tem uma regra específica só para ela. E aqui eles deixam claro que uma plataforma de DeFi ela não pode servir como um intermediário. Ela não pode fazer as negociações pelo cliente, ela tem que ser de fato uma plataforma, ela tem que ser um sistema, uma tecnologia, beleza? E aqui eles deixam claro que essa lei, que esse projeto garante aos projetos de DeFi a claridade legal que eles precisam para lançar e vender seus próprios tokens nativos. Então, sem mais aquela história de que esse token é security, esse token não é regulado, esse token aqui não pode distribuir dividendo. Utilizar governança descentralizada sem o risco de ser classificado como centralizado. Então, aquela mesma história de que, sim, um token de DeFi pode ter token e uma cripto de DeFi pode ter token, pode distribuir receita. E offer self-custody, oferecer autocustódia. Bom, isso aqui não é nenhuma novidade, não muda muita coisa para o que já existe hoje em DeFi, mas deixa claro que, cara, DeFi é visto hoje como uma tecnologia e as criptos de DeFi elas podem lançar seus próprios tokens, pode ter um certo conforto regulatório por trás. Por si só, isso já chama bastante atenção, isso já traz uma clareza muito grande para o setor. Isso também reduz um risco intrínseco no investimento nas criptos de DeFi, que tinha muito essa questão regulatória, pode ou não pode distribuir dividendo, token de governança, não serve para nada, esse tipo de coisa. Isso muda. Agora, se uma Uniswap, se uma Aave, se um token desse falar vou começar a distribuir receita, ele pode fazer isso sem medo de ser processado, que era um receio que o mercado tinha por muito tempo. Mas o melhor de tudo isso é que a partir do momento que você tem uma destrava, que você tem um incentivo para que empresas possam utilizar blockchain e oferecer serviços em blockchain para os seus usuários, invariavelmente isso vai passar por DeFi. A gente tem um dos exemplos que a gente pode citar, JP Morgan. JP Morgan já fez a sua primeira transação em DeFi utilizando blockchain e eles utilizaram a blockchain da Ondo para fazer um empréstimo com collateral na Aave e utilizar algumas ferramentas da Chainlink. Então olha que interessante. Você acha o quê? Que esses caras vão desenvolver produtos em blockchain e vão lançar produtos em blockchain, que eles vão criar sua própria DeFi? Muito provavelmente eles já vão utilizar o que existe. E a partir do momento que a gente vê mais banco, mais empresa, mais desenvolvimento de produtos, serviços sendo lançados em blockchain,
vai ter muita cripto de DeFi surfando isso, conseguindo se beneficiar disso. E aí você vira para mim e pergunta, Gabriel, beleza, mas quais são as criptos de DeFi que mais podem se beneficiar disso, que tem uma tese positiva e que, cara, valeria a pena ter dentro da carteira? Eu estou de olho em criptos de DeFi, tenho uma porção de DeFi dentro da minha carteira, uma caixinha do setor de DeFi dentro da minha carteira, mas para trazer nesse vídeo eu separei um mapa de DeFi em 3 categorias. Que categorias são essas? O DeFi consolidado, que são criptos antigas, que são criptos que estão há muito tempo no mercado e que são líderes dos seus setores, Aave, Lido, Uniswap, aí você consegue ver ali algumas criptos bem mais antigonas que hoje não são mais líderes dos seus setores, mas a gente tem Maker, Synthetix, DYDX, essas criptos que já estão ali a uma cota no mercado, que estão desde o ciclo anterior, Compound, enfim, por aí vai. Toma muito cuidado com o DeFi consolidado, principalmente com questão de métricas. Só vale a pena mesmo se é um ativo que está com métricas crescentes. Tem muitas dessas criptos mais antigas de DeFi que estão estagnadas há muito tempo. Observar as métricas de cada uma delas é extremamente importante. Saindo do DeFi consolidado, a gente tem o DeFi institucional, que são criptos de DeFi que possuem mais essa pegada de tokenização, mais essa pegada de RWA. Aqui a gente está falando da Ether, aqui a gente está falando da Ondo principalmente, que possui hoje, o seu produto é puramente RWA. E eu citei a Chainlink não como uma cripto de DeFi, mas como uma cripto de infraestrutura para DeFi focada em institucionalização, focada em tokenização e RWA. Se a tese for essa tese de regulação, de tokenização, os caras que tendem a oferecer esse DeFi regulado são os caras que mais podem surfar esse movimento. E por fim, cara, a gente tem o DeFi inovador, que é o novo DeFi. Criptos com produtos novos, que não é só uma exchange, que não é só um projetinho de empréstimo, que tem uma tecnologia diferente e que são mais recentes. São depois do DeFi Summer. Quem que a gente cita aqui? Pendle, Morpho, Jupiter. Jupiter não é uma exchange, é um agregador, mas com produtos super diferentes e inovadores dentro da Solana. PumpFun dá para citar como DeFi, cara. Lançamento de meme coin. Querendo ou não, é um caso de uso financeiro, é um DeFi. Hyperliquid, Fluid. Quem são esses caras? São caras que trouxeram produtos, inovação, um approach, uma tecnologia diferente dentro do DeFi e apresentaram um crescimento de métricas. Eu acho que você tem que ter um DeFi novo. Eu acho que é interessante dentro da tese de DeFi ter um cara que não é um cara já consolidado, que não é um cara das antigas, que não é um cara que já chegou no platô, que é um cara que está dentro daquela curva, essa curva aqui que eu mostrei para vocês, que está ali no começo, que está com um ativo inovador e apresentando uma curva de crescimento de métricas mais relevantes. Hoje, sendo bem sincero, eu estou com bastante atenção nesse DeFi inovador, olhando esses caras, mas sem ignorar tanto DeFi consolidado quanto DeFi institucional. Acredito que ter a melhor cripto, uma opção ali de cada uma dessas caixinhas dentro de DeFi, vai te dar uma alocação super estável, super equilibrada dentro do setor de DeFi. E já partindo aqui para a nossa conclusão do vídeo de hoje, DeFi parece que voltou ao centro das atenções, as métricas mostram isso, tanto de usabilidade quanto de atenção, né? Isso está sendo relevante, eu adoro o setor com métrica, com usabilidade crescendo. A entrada institucional em DeFi pode ser um dos catalisadores mais fortes, fazer com que a tese de RWA junto com a tese de DeFi sejam os dois grandes destaques dessa próxima fase do ciclo, que é uma fase mais voltada para regulação, tokenização, etc. E tomem muita atenção às métricas de usabilidade, tá? Não invistam num projeto de DeFi com umas métricas fumbanga, tudo caindo, estagnado há muito tempo. Isso é um erro bem comum em DeFi especificamente, tá? Esse projeto de DeFi ele é inovador pra caramba. Aí você vai ver as métricas, o cara tá lá há muito tempo. Pô, isso é inovador porque não tem ninguém usando. E DeFi especificamente é o setor que mais tem isso, métricas chamando atenção. Métricas atraem crescimento de preço, crescimento de volume, crescimento de preço. Normalmente em DeFi é onde mais tem essa correlação entre preço e crescimento de métricas. Então é um ponto interessante para ficar de olho. Lembrando todo mundo, todos os vídeos, todas as criptos praticamente que eu citei aqui no vídeo de hoje tem análise, tem vídeo aqui no canal. Lembre-se de se inscrever e comente aqui embaixo as criptos de DeFi que você está investindo, que eu comento, dou minha opinião sobre elas. Deixe também, quem sabe, uma sugestão para o próximo vídeo que eu sei que eu vou te encontrar lá, porque você está inscrito no canal.